Bom, gente, hoje a gente vai começar aqui com Iluminismo. A gente vai falar um pouquinho das características dele, os principais filósofos, a economia iluminista e o despotismo esclarecido. O que foi o Iluminismo? O Iluminismo constituiu uma matriz ideológica liberal do século XIX que resultou na democracia do século XX. É importante a gente lembrar que tanto o liberalismo quanto a democracia estão vinculados ao desenvolvimento do capitalismo, ou seja, isso atendia o interesse da burguesia, com mais exatidão, a alta burguesia, os altos investidores. O processo de conhecimentos científicos e reflexão filosófica do século XVII repercutiu nos anos seguintes, nos séculos seguintes, o que despertou os interesses nos estudos sociais, políticos e econômicos. E desse interesse do século XVII, que foi surgindo o pensamento iluminista, que foi voltado para a reforma das instituições, que objetivava aproximá-la da perfeição, à moda deles, né? Na visão deles. Quais as características do iluminismo? Vamos lá. Primeiro, o termo iluminista demonstra uma corrente ideológica burguesa do século XVIII que consistia na obsessão pela luz, no sentido de aclaramento das ideias e raciocínio lógico do conhecimento, ou seja, buscar sempre conhecimento e sempre agir, sempre crer na razão e na lógica, não ir pela fé. Algumas expressões foram surgindo correlacionando essa linha de pensamento, como filosofia das luzes, século ou época das luzes, e iluminado, ilustrado e esclarecido. Essas eram denominações para o iluminismo, para a linha de pensamento iluminista. Essa luz intelectual vinha da aquisição de conhecimentos e do uso da razão, como eu falei. Eles buscavam acumular conhecimento e utilizavam como ideia central a razão. O iluminismo representava os interesses burgueses e, consequentemente, os burgueses os defendiam, mas eles não estendiam a sua mão, digamos assim, ao igualitarismo econômico e social, apenas ao jurídico, a todos os cidadãos. Então, eles só defendiam o iluminismo na parte jurídica, não no plano econômico e social. Tanto porque eles iriam acabar perdendo seus postos, digamos assim. Iam ter mais concorrência. Princípios de base do iluminismo. Primeiramente, o racionalismo. Como eu falei, a razão deve ser a guia suprema. Como eu falei, a razão é a guia deles, é a central. E sobrepunha-se pela a fé. Ou seja, eles colocavam em primeiro passo a razão, em segundo a fé ou a mais abaixo. Mesmo que o iluminismo sobrepusesse a razão à fé, a grande parte dos iluministas era católico. Eles não eram ateus, mas seguiam a linha de pensamento. Para uma pessoa ser considerada iluminista, ela teria que ser iluminada pelas luzes do conhecimento. Então teria que ser alguém, algum tipo de estudioso. E que somente seria uma pessoa esclarecida se ela tivesse capacidade de agir de acordo com o que os iluministas consideravam correto. Então, um iluminista tinha que falar, você é esclarecido, entendeu? Você não podia se autodeclarar. Segundo, liberdade. A liberdade é um bem natural, que todos teriam direito, fosse político, econômico ou intelectual. Ninguém poderia tirar essa liberdade de você. Concorrer a uma repartição política, te impedir de abrir um negócio ou de estudar, coisa que acontecia muito naquela época. Por essa razão de liberdade, por essa característica de liberdade, os iluministas condenavam o absolutismo, porque eles intervinham na economia e agiam com intolerância. Mas essa liberdade tinha limites definidos, tanto pelos valores morais como o interesse comum e o direito do outro, ou seja, não era bagunça, digamos assim. Você tinha os limites que eram impostos pela moral, o interesse comum e o direito do outro. Você não poderia interferir no direito do outro. Naturalismo.
Para eles era considerada perfeita e serviria de modelo para os homens, tanto como comportamento individual quanto organização de sociedade. E nem tudo era natural. Os iluministas consideravam algumas coisas só naturais. E o que era considerado natural? O que os iluministas pensavam como natural, falando de seres humanos, falando da sociedade. O homem tinha direitos naturais inalienáveis, como a liberdade, a propriedade e a busca da felicidade. Esses direitos eram naturais da pessoa. Ninguém poderia tirar esses direitos dela. Igualdade jurídica. Todos seriam iguais perante a lei, seguindo a ideia de que todos os homens nascem livres e iguais entre si. A lei seria a mesma para todos, sem que houvesse qualquer tipo de privilégio. Então, um nobre seria julgado com a mesma lei que um camponês, que um plebeu. Eles teriam que ser julgados pela mesma linha, não considerando seu status social. Anti-absolutismo. Como eu falei anteriormente. O que eles pregavam para um Estado? O governo só deveria representar os cidadãos, mas não pode exercer o poder de forma discriminatória. Então tinha que ser igualitário. Eles tinham que estar ali só para manter a ordem. Anticlericalismo. Eles combatiam a igreja, porque a igreja sobrepunha a fé à razão, e defendiam o absolutismo com a desculpa, digamos assim, que era direito divino. E também a manutenção de privilégios sociais. Então, a igreja defendia o absolutismo pelo direito divino e a condição de status sociais por nascimento. Então, se você nasceu naquela classe, você merece ela, digamos assim. E como eu falei, poucos iluministas eram ateus. A grande maioria ainda dava aula sobre teísmo, sobre religião. E o que esses caras pensavam? Eles acreditavam que Deus era o criador do universo, mas ele não interferia nas nações humanas. Então ele só criou e ele não mexe os pauzinhos, nem dava direito a X, Y pessoa, porque era tal pessoa, entendeu? Quais os principais filósofos iluministas? O primeiro, John Locke, que era filósofo inglês, que em seu tratado sobre o governo civil defendeu as teses do contratualismo. O que seria a tese do o tratado sobre governo civil? Era um contrato entre o governo e cidadãos que elegiam um governante e esse representaria os interesses dos cidadãos. John Locke afirmava que o homem possuía direitos naturais, vida, liberdade e propriedade, e que o Estado seria obrigado a respeitar isso. Ou seja, tirar a escravidão, não julgar uma pessoa e matá-la indiscriminadamente, essas coisas. A única brecha que o governo teria para intervir nesses direitos seria se a pessoa fosse condenada por crimes. Aí eles poderiam intervir. As ideias de John Locke foram as primeiras a contraporem fortemente o absolutismo. Ele foi a linha de frente, o primeiro que abriu suas ideias contra o absolutismo. Então ele foi considerado o pai do iluminismo. Voltaire é um pseudônimo de um escritor francês, que era François-Marie Araud, o mais destacado por divulgar as ideias. Então, esse cara foi o responsável pela grande disseminação do iluminismo nas suas ideias. Por quê? O que ele montava? Ele montava peças de teatro, romances, contos, poemas, que alcançou as graças do pessoal, dos seus leitores. O que abriu, assim, uma porta para ele, para que ele conseguisse veicular o pensamento ilustrado. Então, o seu encanto, né, digamos assim, fez com que as pessoas conseguissem absorver as ideias do iluminismo. Em sua Cartas Inglesas, né, uma obra dele, ele elogiou o modelo britânico, o modelo político britânico,
no dicionário filosófico, expôs as ideias dos princípios iluministas, que defendiam a liberdade de pensamento e condenava a intolerância. Ele foi ameaçado de prisão por conta de suas ideias e se exilou, voltando à França só no ano de sua morte. Montesquieu. Charles Secondat, que era barão de Montesquieu, pertencia a uma pequena nobreza francesa. Entre todos os pensadores iluministas, filósofos iluministas, ele é o que permanece mais atual, um dos mais estudados atualmente. Em sua obra Espírito das Leis, ele estudou diversos sistemas de governo, destacando a monarquia parlamentar inglesa. Teorizando os regimes políticos, Montesquieu montou a teoria da tripartição de poderes, que é o que a gente conhece hoje, como o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, os poderes governamentais não seriam mais em uma pessoa só, seria dividido em 3 poderes. O legislativo, elaborar leis, executivo, a administração do governo, e judiciário, que seria a aplicação da lei e a punição para quem transgredisse as leis. Jacques Rousseau, esse eu acho que é o que o pessoal conhece mais pelo nome, foi nascido na Suíça e esse filósofo representa um caso à parte do iluminismo. Ele defendia a liberdade, ele defendia a igualdade de direitos e o nacionalismo, combatia todos os fundamentos do antigo regime, mas ele se distanciou dos pensamentos de Deus em seus aspectos essenciais. E por causa disso, por se distanciar de Deus, das essências de Deus, as suas ideias só foram influenciar no século XIX. Então, as ideias dele não foram impactantes, digamos assim, em seu século, mas foram muito impactantes, foram revolucionárias, digamos assim, no século XIX. Enquanto os pensadores iluministas formavam uma ideia de monarquia liberal, que seria uma minoria esclarecida que seria governante, que rejeitava as classes populares na vida política. Rousseau, em O Contrato Social, propôs o governo republicano da maioria, que então deu a ele o então título de pai da democracia moderna. Então, esse cara foi um dos precursores da nossa democracia. Rousseau acreditava que o homem é essencialmente bom, ele nascia bom, mas a sociedade o corrompia. O que era uma ideia contraposta dos outros iluministas, que acreditavam que o homem já nascia ruim, já nascia corrompido. E a ênfase que Rousseau dava aos sentimentos em suas obras fez com que ele fosse também considerado o pai do romantismo. Economistas do iluminismo. Esses caras eles condenaram os aspectos do mercantilismo, desde a crença do metalismo, que era resumidamente, acreditavam que o país, a prosperidade do país, a riqueza do país, dependia de quantas reservas, ou a quantidade de reservas de metais preciosos eles tinham. Até práticas intervencionistas, regulamentadores e monopolistas. Que o governo era fechado, ele mexia muito na economia, ele intervia muito na economia, tinham muitos regulamentos, o que dificultava como que eu posso falar? A disputa de comércio, juntamente com o que ajudava nos monopólios. No lugar disso, eles queriam a liberdade econômica, que dava a concorrência e a livre iniciativa na liberdade econômica. O que sobrava para o Estado somente manter essas condições. Ou seja, não deixar ocorrer o monopolismo e essas coisas. Os fisiocratas foram um grupo de economistas ingleses que foram os primeiros a atacar o mercantilismo, que eles criticavam a regulamentação exagerada, a imposição de tarifas aduaneiras e o excesso de impostos. E para esses caras, a riqueza do país dependia somente da agricultura, e o comércio e a indústria teriam um papel secundário. O que mais tarde nós veremos que seria o contrário. Adam Smith, um nascido da Escócia, foi um dos mais importantes economistas de todos os tempos e publicou em 1765 sua obra Capital.
a riqueza das nações. Nela ele expôs seus princípios da economia liberal, tais que seriam seguidos até o século XX pelos governos liberais. A divisão internacional de trabalho, definida no século XIX entre os países capitalistas industrializados e áreas fornecedoras de matérias-primas, iriam comprovar o quão a obra desse cara estaria certa, o quão assertivo ele foi, mesmo tendo seu século tão distanciado. E nisso, ele foi considerado o pai do liberalismo e provou a inconsistência do pensamento fisocrata. Como eu falei anteriormente, que os fisocratas acreditavam que a agricultura seria o motor da economia do país. Despotismo esclarecido. Esse despotismo esclarecido é um termo de contradição. Por quê? Despotismo é um sinônimo de absolutismo. E esclarecido significava partidários das ideias iluministas, que eram anti-absolutistas e ocupavam um lugar de destaque. Quem criou isso foi Voltaire, que a czarina Catarina II pagou para que eles promovessem juntos aos meios intelectuais políticos da Europa. Voltaire, não podendo negar que a Catarina II tivesse atitudes despóticas, ele então procurou amenizar a situação, alegando que a imperatriz seria conhecedora dos princípios da ilustração, iluministas, então seria também conhecida como esclarecida. Dali para frente, foram considerados déspotas esclarecidos os governos absolutistas europeus do século XVIII, os quais implementaram mudanças administrativas, econômicas, educacionais ou sociais preconizadas pelos iluministas. Mas eles não mexeram no plano político, o que denegriria, digamos assim, é uma palavra meio feia, o antigo regime, e eles iriam perder o poder total. Aqui são os principais déspotas esclarecidos da época. A czarina Catarina II da Rússia, Frederico II da Prússia, José II da Áustria, Carlos III da Espanha e o Marquês de Pombal.